Essa noção não existe sem a noção de que existe um substrato comum. Exatamente. E precisamente pelo facto de nós partirmos do pressuposto de que existe um substrato comum, é que, de certa forma, nós não poderemos nunca fazer aos outros o que nós não queremos que nos façam a nós. Quando... para lhe dar um exemplo prático, a ideia de natureza humana pressupõe de que quando nós fazemos determinados atos, esses determinados atos nos degradam também a nós como seres humanos. Não é apenas ao outro, não é apenas àquele que humilhamos, não é apenas àquele que maltratamos, não é apenas àquele que aprisionamos. Nós próprios estamos a ser humilhados. E quando se dá a Revolução Francesa, o Burke, que é o grande opositor da Revolução, ele vai criticar a Revolução Francesa, mas ele não vai criticar a Revolução Francesa com teorias políticas. Ele não vai criticar a Revolução Francesa com a Bíblia. Ele não vai criticar a Revolução Francesa com grandes ideologias políticas. Ele vai buscar Shakespeare. E ele vai dizer, os revolucionários comportam-se assim porque eles não sentem as compungidas visitas da natureza. Isto é uma frase do Macbeth, de Shakespeare, na altura em que a Lady Macbeth está a planear os crimes que ela vai incutir ao seu marido para ele cometer, e há um momento do seu discurso em que ela diz: eu só espero que as compungidas visitas da natureza não venham ter até mim. Ou seja, o que ela está a dizer é: eu espero que a consciência não me destrua. E no fundo vai ser a consciência que a vai destruir. Mas o que ela está a dizer é que a natureza não me venha visitar. Que eu possa cometer tudo sem nenhum momento de remorso. De certa forma, quando muitos séculos mais tarde o Solzhenitsyn, que morreu recentemente, o Solzhenitsyn no arquipélago Gulag tem uma observação muito curiosa. Ele diz: na União Soviética, enfim, isto é um pouco cómico, mas no fundo é trágico. O que ele está a dizer é que os aparaticos do Partido Comunista na União Soviética nunca entenderam bem o Macbeth. E o Solzhenitsyn diz: é óbvio que eles nunca perceberam Macbeth, porque eles não precisavam da consciência, porque eles tinham a ideologia, tinham o partido. Retomando a Burke critica a Revolução Francesa porque ele diz: não é porque os franceses estavam a acabar com a monarquia, ou porque eles estavam a perseguir padres, ou porque eles... Enfim, isso também o preocupava, evidentemente, a destruição da sociedade tradicional. Mas primeiro que tudo, a primeira crítica, ele está a dizer: eles estão a fazer o que estão a fazer porque eles deixaram de sentir as compungidas visitas da natureza. Ou seja, eles viciaram a natureza humana. Eles viciaram-se, eles envenenaram-se eles próprios. Eles, com um ideal de perfeição, de uma sociedade nova, eles até são capazes de viciar o quê? A natureza humana. Ou seja, a Revolução Francesa não era apenas um crime político. Também era, para ele. Era um crime imoral. Ou seja, a Revolução Francesa permitia que os homens se matassem uns aos outros sem sentirem a mais leve sombra de consciência. E isto para Burke é que era radicalmente novo. Como é que é possível matar os nossos semelhantes, sem ser um caso gravíssimo de defesa da nossa própria vida, mas como é que é possível matar para se concretizar um plano político? Isto é viciar toda a concepção universal de natureza humana. E, portanto, aquilo, para retomar a sua questão, é evidente que a natureza humana pressupõe o nosso substrato comum, porque nós não podemos tratar os outros como não queremos nós ser tratados. E a partir do momento em que nós somos capazes de suspender esta ideia, está aberto o caminho para a barbárie. Se calhar, os grandes movimentos milenaristas, se calhar, começaram precisamente por partilhar essa mesma ideologia messiânica, utópica, revolucionária. Será que existe uma atitude que é distinta da noção de que nós podemos refazer totalmente, totalitarismo no sentido de totalidade, de refazer a sociedade totalmente? Eu acho que existe, e é por isso que o espírito conservador é a oposição dessa tentativa de refazer totalmente a sociedade. Porque quando a gente fala
dos regimes totalitaristas do século XX. O que nós estamos, no fundo, a dizer são regimes que procuraram recriar totalmente a sociedade. É por isso que é um pouco absurdo as pessoas que normalmente... Aquelas discussões entre esquerda e direita, de você é comunista, você é fascista. Porque são dois irmãos que estão a discutir um com o outro. Entende? Ou seja, eles partilham a mesma raiz. Entende? Ou seja, é por isso que quando nós vemos pessoas a insultarem-se, você é um comunista, você é um fascista, você é um reacionário, fascista, comunista, a gente deve deixá-los em paz, porque eles no fundo estão a olhar-se ao espelho, entende? Porque a raiz ideológica é a mesma. Eles não veem a política como um exercício de manutenção de uma ordem para preservar a dignidade da pessoa humana. Eles veem a política como um objeto de transformação da sociedade para que a sociedade chegue a um patamar de perfeição. É evidente que esse patamar nunca existe. E não existe por vários motivos. Podemos falar sobre esses motivos. Não existe, em primeiro lugar, porque a vida é como é. Porque as pessoas normalmente querem coisas diferentes das suas vidas. E aquilo que a ideia de utopia nos dá é um estádio em que tudo aquilo que é importante para a vida humana está na sua expressão máxima. Ou seja, quando a gente está aqui a falar da utopia e da perfeição, nós estamos a falar, não estamos a falar de coisa pequena. Nós estamos a falar de um estádio onde todos os valores que nós achamos que são fundamentais para os seres humanos estão na sua expressão máxima. Onde existe a máxima liberdade, a máxima igualdade, a máxima justiça, a máxima fraternidade, senão não seria um Estado perfeito. O grande problema é que os valores tendem a entrar em colisão uns com os outros. Nós não podemos ter o máximo de liberdade e o máximo de igualdade. Se você der o máximo de liberdade aos lobos, isso é o fim dos cordeiros. Ou seja, os valores chocam uns com os outros. E nós temos que fazer escolhas. Um pouco de liberdade, um pouco de igualdade, um pouco de justiça. Ou seja, é a sociedade em que vivemos. Quando nós pretendemos levar todos esses valores à sua expressão máxima, eles acabam por se destruir uns aos outros. E aquilo que é mais interessante no pensamento totalitário, e ao vermos a evolução histórica dos totalitarismos, é nós verificarmos um momento em que as elites revolucionárias querem negar esta evidência histórica. É evidente que isso é o início da violência. As coisas não estão a funcionar, não porque as coisas conceptualmente não podem funcionar. Não, as coisas não estão a funcionar porque as pessoas são fracas, há traidores em todo o lado, que é preciso eliminar. E então entra-se num processo em que a violência gera mais violência. E a partir do momento em que há mais violência, o revolucionário, desde a Revolução Francesa, isso é muito interessante, que usa uma metáfora médica. Ele diz, o corpo está doente, mas ele vai ficar bem, porque nós vamos mais medicina em cima dele. Claro que normalmente acaba-se com o cadáver. Nunca o corpo fica bem. E, de certa forma, aquilo que as sociedades totalitárias procuraram foi precisamente isso. Foi recriar uma nova sociedade sem entenderem que as bases dessa sociedade perfeita são inconcebíveis e incompatíveis umas com as outras.